Tá quente. Falando em temperatura, já que tá falando tá quente, tem um estudo, né, que dizem que o calor ele provoca o pior nas pessoas, né? E esse estudo, tipo, digamos que quando a pessoa mais sofre com o calor, mais violenta, mais intolerante ela fica e mais e faz besteiras, né? Inclusive esse foi o argumento principal que o do nosso amigo Spike Lee, Fight the Power! que nós vamos falar sobre Fight Power que nós vamos falar sobre um filme que marcou a época de 89 do Spike Lee, que se inspirou muito nessa teoria do calor, né? Que não tem nada a ver com o filme em geral, mas só que também ajuda a acirrar os ânimos, né? Vamos falar sobre Faça a Coisa Certa, ou em inglês, Do The Right Thing. que surgiu de uma The expressão right thing. de quem? Do Malcolm X. Que ele sempre falava que as pessoas têm que fazer as coisas certas, né? E o Malcolm X muito um grande ídolo do Spike Lee, né? E eu Faço a Coisa Certa, acho que é um filme sempre, digamos, ele é essencial para sempre, né? Porque ele, além de ser o primeiro filme do Spike Lee comercial, né? Que realmente deu dinheiro para ele marcou a história, no cinema, até como um livro contra o racismo, contra todos os preconceitos, né? Naquele microcosmo no Brooklyn, né? Ali, né? No Brooklyn. No Brooklyn, né? E a gente intencionalmente traz esse filme essa semana, porque a gente está na semana, a gente está no mês da consciência negra, na semana do dia da consciência negra. Na semana do dia da consciência negra. Né? Então, mesmo que tentaram, a branquitude tentou fazer o dia da consciência negra 13 de maio, né? Não, é o dia da abolição, né? No caso, né? Não foi abolição, é o dia do aniversário Do zumbi. de Palmares, né? Muito Palmares, né? Exatamente. Porque 3 de maio é uma data que não é renegada, mas é uma data que, na realidade, o 3 de maio é quando a Princesa Isabel assina a abolição, né? É a data oficial da fim da escravidão no Brasil, né? É, oficial, só que assinou a abolição e se virem. Sim. Né? Nunca teve uma espécie de ajuda, né? Não, de nunca, todos aqueles né? cativos que foram liberados hoje por dia, simplesmente foram botados a Deus dará, né? Isso é. Só que, então, mas antes de a gente falar do filme da semana, que é a Faça a Coisa Certa, nós vamos falar, o Chico Zito vai dar umas dicas pra nós aqui sobre o que ele faz no cinema de peso, né? Isso é, antes de tudo, né? Cinema de peso Criba, Lauro Arreg e Chico Isidro. Né? O cinema de peso já, quase 20 programas ou mais, até já pedi a conta. Mais de 20, mais de 20, com certeza. E toda semana, mais de 20. toda semana a gente comenta, fala sobre um filme clássico. E é isso, pessoal. Cinema de peso tá lá no YouTube. Então, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele joinha, comenta, compartilha e também, tudo isso passa a concorrer a nossos prêmios, né? Canecas, ingresso de cinema. É a caneca do Faça a Coisa Certa, né? Se você comentar no programa... Se você fizer a coisa certa, pode ganhar a caneca. Faça a Coisa Certa, né? E fazer a coisa certa é escrever nos comentários desse vídeo. Eu quero ganhar a caneca do Faça a Coisa Certa. Pedir para os teus colegas se inscreverem e curtirem. Isso Quanto mais curtir o comentário, mais... E no final vai ter uma perguntinha capciosa. Não, sempre perguntinha fácil que a gente faz aqui pra... Sempre essa piada capciosa, né? E nunca é uma pergunta babada. E é isso, pessoal. Vamos lá, então. Curtiu Faça a Coisa Certa de Spike Lee. É um filme essencial, né? Essencial. Como até ele começou com Fight the Power, né? Fight the Power do Public Enemy, né? Isso, que com a Rose Pérez dançando, né? A Rose Pérez que estreava no cinema. No cinema, né? Ela bem jovenzinha, né, cara? Ela tinha 21 anos na época. Dizem que ela ficou 8 horas, eles ficaram 8 horas fazendo aquela cena da dança ali, cara. Mas que ela quase matou o Spike Lee. O Spike Lee queria perfeição naquilo ali, né? Imagino, cara. Diz Porque que a ela cena é longa pra caramba, né? É, No começo do filme, né, cara? Ela é marcante, né? Com Fight the Power do Public Enemy, né? Que tava um sucesso na época, né? Estourou o Public Enemy, e o Spike Lee e o Public Enemy estudaram juntos, né? Que o rap americano tava começando a sair do gueto, literalmente. E era um rap diferente de hoje, né? Não, sim. É um rap que tinha uma diferenciação. Hoje o rap, tu escuta, é bem sempre a mesma batida, né? Não era. É mais ou menos como uma música pop hoje, né? A música tudo igual, né?
E nos anos 80 tinha uma diferenciação. Tinha. Run DMC, né? É, Run DMC, Partidos do mainstream, nós estamos falando, né? Isso, O rap do mainstream. O Public Enemy que também foi baseado, só que o Public Enemy é responsável por letras fortes, né? Tudo é forte, tudo é power, é isso aí, né? Só vale ressaltar, o Jonas passou o dia de domingo, algumas semanas atrás, até na gravação foi no último domingo, mas vai ser algumas semanas atrás, quando as pessoas assistirem no Rap in Concert. Rap in Concert aqui no Maurício mais de 60 atrações, mais de 30 mil pessoas mostrando a força do Parque Maurício Sobrinho, né? Cara, desde MVB, o Racionais, assim, foi um sucesso, cara, nos 2 dias consecutivos, cara. Até o Babu Santana, né, cantou rap. Babu cantou, disse que foi um sucesso, Matuei, etc. Não, mostrando que é uma força, né, cara? E a juventude de hoje curte muito rap. Com certeza, funk, rap, né? Só que, tipo, em 89 era uma coisa assim, do gueto norte-americano, né? E tava começando a sair, e o Spike Lee foi um dos responsáveis até tanto pra sessão do Public Enemy quanto dele mesmo, né? Porque o Spike Lee, na verdade, ele sempre foi um cara que ele trabalhou, já não é o primeiro filme dele, né? Não. Ele teve alguns filmes antes, só que era um filme que ele sempre fazia para um público, digamos, mais pro público negro. Ele buscava aquela coisa era muito fechada na comunidade, né? E o Faça a Coisa Certa, ele resolveu fazer um filme, digamos que universal, né? E nunca deixando de lado a denúncia, né? Que sempre foi uma característica dele, né? E também ele queria participar dos filmes, que ele gostava muito de participar dos filmes. Assim como o Hitchcock, assim como Stephen King. O Godard, que a gente falou agora há pouco tempo. O Shyamalan. Charlie Chaplin. Não, Shyamalan ele fazia cenas de 10 minutos pra ele. Chaplin, e tal, né? Mas a Spike Lee até uns dizem que até ele participou demais do filme, né? Ele é o Mookie, né? O Mookie. É o Mookie, que é o treinador de pizza. Né? E que tênisinho, né? Aquele protótipo do jovem dos anos 80, da periferia, né? E tal, quer contar mais ou menos o que é a sinopse do filme, assim? A sinopse do filme é o seguinte, no bairro negro é o Style, né? É o Style, que é o bairro onde foi criado o Chris Rock, do Todo Mundo Odeia Chris. É aquele bairro, seria. Isso, é o bairro Style. E mais ou menos naquela época, alguns anos depois, né? Isso, E aí o Spike é o Mookie, entregador de pizzas, ele trabalha para uma família italiana, né? Sim. Que é a dona da pizzaria da região ali, o Sal e seus filhos, né? Totalmente deslocada na região. Mas já é inserido. Por causa do crescimento do bairro. Mas também já é inserido ali naquela comunidade, já faz parte daquele ecossistema ali, Sim. né? A pizzaria existe há 20 anos, né? Sim. E ali o Sal é o Daniel, né? Fantástico, né, no papel, né? O Daniel, que é o estereótipo do italiano, né? E o filho dele, né? O John Turturro, novinho, né? Turturro, né? Que é o Pino. É o Pino, né? Que é o Pino, que ele se deslocar na região, porque é um bairro, é a área negra, né? Do Brooklyn, né? E ele não gosta aqui, ele não gosta, porque ele fala que os amigos dele tiram sarro do cara dele, né? Ah, tu faz comida pros negros. Sim. Os amigos racistas dele, né? Até tem uma cena que o Daniel fala assim, o Sal fala, tu vai se preocupar com a opinião dos teus amigos? Então não são teus amigos, né? Teus amigos que te alimentam, que te sustentam, quem te alimenta, teus amigos ou o público. Esse local aqui. Esse local aqui. Exatamente. E aí, só que assim, é um dia de verão muito quente. E aí o filme começa mostrando cada um dos personagens, né? É o microcosmo daquele bairro. Até eu fiz mais ou menos uma listinha assim. Ali tem a família italiana aqui, né? Que é o Sal, o Vitor e o Pino, né? Que é a dona da pizzaria. Tem o Mookie, que é o entregador, que também é o típico do gurizão do bairro, né? E ele tem um filho com a não é Tina, é Tina? Que é a Rose Perez? É a Rose Perez, né? É a Tina, a Rose Perez é a Tina. E tem também os coreanos, né? Que já tem um negócio lá também inserido, né? Eles chegaram um ano em frente, né? Eles chegaram um ano e já estão bem estabelecidos. E tem aqueles três que ficam sentados o dia inteiro tomando cerveja, só se reclamando da vida, né? E falando, né? Que são tipo... Tem qualquer bairro de Porto Alegre, qualquer parte do mundo, né? A janela que sabe de tem a fofoqueira, tem o prefeito, aquele cara, o senhor, que é o... Né? Dá pra dizer que ele é o, digamos, que sabe tudo do bairro. Ele tem respeito, né? Ele é das antigas, né? Das antigas, sim. Ele vê assim, ele vê que por exemplo, ele foi criado conservador, né? Sim. Né? Com os mais velhos sendo respeitados pelos mais jovens.
Sim, não, é aquela troca de bastão que não deu muito certo, não deu né? certo. E só que os jovens, eles querem liberdade, eles querem ouvir suas músicas, eles querem se vestir de modo diferente, Sim, modo mais... Ele ainda vivia naquela outra época de ouro que ele pensava, né? Isso, Também tem em qualquer lugar de Porto Alegre, qualquer cidade do planeta Terra, né? Um maluco que pregava contra o racismo, um branco, né? Que era passava na rua pregando contra o racismo. Que ele vendia coisinhas do Malcolm X. Na verdade não é branco. King, né? Ele é um que tem problemas... Ele é branco. Não é branco mesmo. Mas eles diziam que ele era doentinho, Doente, mas chamavam, não é branco. Ele tipo assim, seria um mulato. Seria um mulato. E ele vendia... Mulato é um termo errado, né? Não se usa mais mulato. Não se usa mais. Mas... Ele seria uma pessoa que não é negra. E ele... Cara, tá muito ruim falar isso. Vamos voltar. Tá muito ruim. Desde a parte que eu disse que o cara é branco. Eu também, a gente não soube sair. Ele não é branco. Microcosmos do Brooklyn, a gente fala do microcosmos aqui, não falando. Isso tudo a gente já falou. Falou até o velho e depois do velho pode continuar. É perfeito, né? Não, e tinha um cara também lá que ele reagia, que ele tava lá lutando contra o apartheid, contra a segregação. Que era o maluco do bairro, né? O maluquinho, né? O maluco, né? Qualquer filme italiano tem um maluco. Sim. É. E tá aquele filme da Paradiso. Ele vende fotos dos ídolos negros, né? Malcolm X, o Martin Luther King. Tudo né? bem, ele pega aqui, ele tem a foto do Malcolm X e do Martin Luther King, que ele pega. Ele é gago, ele é gago, né? Esse é Malcolm X. Aí ele risca em cima. Estraga a coisa. Luther King. Ele faz a coroa em cima do King agora. Isso, faz coroa. E ele cobra $2 por cada... Pela gravura ali. Pela gravura. E tal. Isso, E tudo isso aí, e também tem o Radio Ray, né? Que é o negão que passa com seu rádio. E naquela época era moda, né? Moda. Hoje em dia, se o cara... Não, hoje é moda de novo, os caras carregam o som. Quem é esse ator? Porque ele também ficou bem conhecido. Ele é um grande ator coadjuvante, tá? No filme ele passa o filme inteiro, o filme Fight to the Power do Public Enemy, com aquele rádio gigante, bem anos 80 mais possível. Isso. E os caras tape, né? Não, e os caras comentam assim, ó. E cara, não sabe eu só gosto de Public Enemy. Só escuto isso, né? E ele tem uma cena que ele posta ele mostrando, comprando as pilhas, né? Ele compra com os coreanos, né? Comprando sacote de pilha, né? 22 pilhas, algo assim, né? Isso, um radiozão desse tamanho assim. Eu comia pilha horrores e a galera usava pra caramba, direto, né? Aquele tipo de rádio. E assim, aí, por exemplo, aí do lado do bairro aqui estão os negros, aqui em frente estão os coreanos, né? Aqui o italiano, e aqui estão os chicanos, que a gente já... tem os porto-riquenhos, né? Na verdade, são espaço em 2 quadras, praticamente. E 2 quadras. Aquela esquina, né, cara? E é fantástico que o clima tem a ver com clímax, né? Sim, a gente falando antes, né? A fotografia, o calor, né? O calor. X impera para nos fazer sentir o calor. Spike Lee, né? Michael X. Sabe por que eu tô com o Michael X? Porque a gente combinou de ver a gente combinou de ver, faça a coisa certa para esse programa e eu vi Malcolm X. Depois os guris disseram, não, Spike Lee faz a coisa certa, Clima, vai ver. É do Spike Lee também. Mas eu tô super preparado, eu vi Malcolm X. Até falar, eu tô vendo um seriado chamado Resident Alien, e tem uma cena que uma personagem, ela é apaixonada pelo xerife, que é da cidade que é negro, né? E ela grava um audiobook pro xerife, né? E ela pega, xerife, eu gravei pra você o livro do Malcolm X. Aí ele olha, você sabe que é Malcolm X, né? Ela, não, é Malcolm, tá aqui, ó. Malcolm X. Ela, não, isso é um X, é Malcolm X. É o Malcolm X. Acho que ela não ganhou ele com essa, né? Aí ela... Mas o melhor de tudo é que toda essa história desse famoso dia quente em Nova York é pontuado pela trilha sonora do radialista, né? Que pra gente narra todo... Samuel Jackson ele era o... também, né? O Love. É o Love, né? Como é que a gente tá falando de 90 e... Isso é Senior Love, né? Senior Love, né? Não, ele com a pick-up dele voltada pra rua como se fosse uma vitrine. E ele só tocava clássicos da música negra, né? Só Aretha Franklin. Ele só tocava clássicos da música soul, blues, né? E comentava, né? Porque ele observava, né? Da janela, né? Ele observava todo mundo. Ele é uma figura muito importante do filme. E aí tudo começa a esquentar quando o personagem
do Esposito, do Giancarlo Esposito, que depois viria a ser o Gustavo Fring no verdade, cara. Que é o Buginal. Cara, é verdade, cara. O Chapolin em português. Ele entra na pizzaria, ele pede um pedaço de pizza, né? Um slice, né? Fatia de pizza e o Sol sempre mal-humorado, né? Mas só que ele tratava bem, né? Se não se passava com ele. Ele ia 3 vezes por dia pra lá e reclamava do preço. Se não se passava com ele, ele tratava bem. Queijo. Né? Mais queijo. Mais 50 centavos, mais 50 cents. Mas tem um valor nessa. Aí ele sentou pra comer um pedaço de pizza dele, né? O personagem do Giancarlo Esposito, né? Tinha um cabelinho assim. Um corte aqui zero e aqui. Né? É moicaninho. Meio moicaninho. Aí o tênis branco, tem tênis brilhando branco. Não era Jordan, não era o Jordan, né? Isso, era o Jordan. Até a cena que aparece o John Savage, né? Vamos falar essa cena depois, vai continuar a história ali. E aí ele senta pra comer a pizza dele, ele olha pra parede, e ele tem vários quadros, né? Várias fotos de personalidades. Ele olha o Frank Sinatra. Todo americano, né? Stallone, Frank Sinatra, Rock Marciano, Al Pacino, né? John Travolta, né? Toda aquela turma, assim, tipo, é descendente italiano, porque o Sol é descendente italiano, isso, né? Aí Sidney Poitier. Não, isso não tinha. Aí ele olha assim, ele olha... Ops, Sal, o que foi? Não, cadê os negros nessa parede, né? Que negro? É a minha parede, né? Se você quiser uma parede, você faz um bar e bote os seus ídolos na mas parede, vai ter que ter negro. Se você quiser os seus ídolos, você compra um bar pra você e você põe o que você quiser. Aqui é minha pizzaria. Meu bar, eu faço o bar que eu quiser. E aí começa o... Começa, na verdade, digamos que uma reclamação banal, né? A tensão, e a tensão já está agregada pelo calor, né? Essa história que eu falei do calor é verdade, disso que tinha uma série do Alfred Hitchcock, O Legado, que davam, e tinha episódios e tal. E tem um episódio que fala exatamente que o calor provocou um tumulto em algum lugar, e o Spike Lee viu isso aí, e daí ele se inspirou nisso aí, né? Porque ele falou que parece que quanto mais quente, mais a chance do cara se irritar com alguém, né? E tal, não sei se... Essa série que passava no Brasil... Passava, né? Passava, e o Hitchcock apresentava... Começo ele apresentava hoje contar uma história tal. É mais ou menos como o Twilight Zone, né? Aqui passou com... Além da imaginação. Né? Era o Hitchcock sentado numa cadeirinha. E apresentava um episódio, né? E apresentava um episódio. Passava, eu acho que na Manchete ou na Band. Depois tinha VHS, também DVDs e tal. Eu lembro que tinha. Não sei se encontra em algum lugar. Alfred Hitchcock presente. Mas esse foi o episódio que o Spike Lee leu. O Spike Lee é um cara muito estudioso, né? É um cara que... Tanto é que tem o radio... Como é que é o cara do rádio, né? O cara do rádio, ele muda uma cena do filme Mensageiro do Diabo, com o Robert Mitchum, que é o Love, Amor e Ódio, né? Que ele tem as duas... Que tem até uma gravura, né? Que ele tem os anéis, né? E que naquele filme, o Mensageiro do Diabo, o Robert Mitchum, ele era um psicopata, pra dizer, né? E tal, e ele tinha tatuagem de Amor e Ódio, né? Isso aí, né? Totalmente foi inspirado no Mensageiro do Diabo, né? 58? É por aí, 56, 58 e tal. É um filme, um dos melhores filmes de terror da história. Porque aquele terror mesmo, ele vai sequestrar umas crianças, né, e tal. Ele sai da cadeia e ele acaba, tipo, banhando guarida numa casa, né. É uma dica do Senhor de Peso, Mensageiro do Diabo, né. E daí, mas aí o Spike Lee, com certeza, deve ter visto esse filme muitas vezes e gostou dessa cena e ele usou aquele cara como exemplo, né. Do Amor e Ódio, que tem muito a ver com o filme, na verdade. Porque, na verdade, no fundo, aquele microcosmo tinha uma certa tranquilidade, mas não tinha, porque... O preconceito estava em tudo que é lado ali, né? Tem outra cena que é fantástica, como acho a minha frase, que eles olham pra câmera e cada um começa a jogar um monte de preconceitos contra o outro. Um fala do judeu, o outro fala sobre o italiano, o outro fala do negro, o outro fala sobre o asiático, o outro fala sobre o latino, né? Isso, e cada um botando na cara, né? Aquela cena que deu um primor, né? Falando do estereótipo. O estereótipo. E dando as gírias ruins, né? Sobre essas pessoas, né? As etnias, né? As etnias. E aquilo ali mostra exatamente o que é aquela desunião total, né? E naquele dia, principalmente, que o negócio estava a ponto de explodir mesmo, explodir. A fagulha estava pra estourar, literalmente, né? Porque ninguém se dava bem, realmente. Morava junto, mas não tinha aquela tranquilidade, né? Até porque aquela Nova York dos anos 80 era uma Nova York ainda meio complicada, né? Você vê que tem uma crítica política ali no filme também do que o prefeito de Nova York era o Ed Koch. Koch, né? Acho que é, né? Ele pronuncia Koch. E daí o Ed Koch, ele foi considerado um prefeito que
que deu uma espécie de melhorada, né? Ele combateu o crack, né, nos Estados Unidos, que a febre do crack estava forte nos anos 80, né? Só que ao mesmo tempo ele não cuidou da periferia, ele foi na base da porrada, né? E o Spike Lee era muito contra ele, inclusive tem várias cenas que ele estava em época de eleição, e tem cenas que o Love, que é o radialista, o Samuel Jackson, fala vote, tem alguém, tudo nas entrelinhas, pra votar no cara que era o David Dinkins, que foi o primeiro prefeito negro de Nova York, e ele ganhou. E ele foi o primeiro prefeito e ganhou a eleição, ganhou do Koch. E ele ganhou as prévias, né, dos democratas, né? E eles conseguiram tirar o Koch da jogada, né? Dizem que o Spike Lee ajudou muito os filmes Spike Lee pra tirar o Koch, pra botar o Dinkins. E o Dinkins depois ganhou, foi o primeiro prefeito negro de Nova York, né? É tudo político, né? A política a política, né? Cara? Isso é não tinha como fugir, também, né? Eu não sabia dessa, cara. E aí ele fala, vote, porque as pessoas nos Estados Unidos são obrigadas a votar, né? E vendo o filme, aquele o cara, pô, pensando bem, aquele cara. E tem uma cena assim que tem uma foto do Mike Tyson no fundo, e daí tipo assim, exploda o Koch, o Edmund, não sei lá o que dizer que dando um soco no Mike Tyson. Era um ídolo, uma espetacular naquela época, né? Mas voltando à questão do filme e do preconceito, né? E a pizzaria, na verdade, ela é o epicentro de tudo, né? O Sal é um veterano que passou a vida inteira ganhando dinheiro, vendendo pizza pra aquele gueto ali todo. Quando ele fala, as crianças cresceram comendo a pizza dele, né? E ao mesmo tempo ele não tem raiva, só que ele é um cara cansado da vida, ele é um cara... Quando tu fala, tu não pode se passar com ele, ele é brabo, mas né? ao mesmo tempo tu vê, quando o prefeito chega lá, cara... Ele dá o dinheirinho pro prefeito sim, ele faz o cara se sentir útil, né, cara? Não, total. Ele não é uma pessoa má. Não é um racista, assim, ele é um clássico, não. Ele é o cara que tá trabalhando ali e tal. Só que os dois filhos dele são dois contrapontos, o Vito e o Pino, né? Um é racista e o outro, o racista é o... É o Pino. É o Pino, que é o John Turturro, né? O John Turturro que fez o Curtindo a Vida Doidado, né? Foi o cara que carregou a Ferrari, né? Foi ele, né? Me enganei. É o outro, né? É o que não é racista. Sempre confundo. É o Tu fez aí, cara, cadê você? O cara que fez, tem que citar o nome dele, né? E aí, meu irmão, cadê você com o George Clooney? O cara que fez é o Pino, né? É o Richard. Não, é o Vito. Não, o Vito é o Pino é o John Turturro, né? Isso, o Turturro. E o Vito é o Richard Edson, né? Richard Edson, que é um cara de latino, mas... O John Turturro, aliás, ele trabalha em vários filmes do John Spike Lee. Spike Lee, são amigos, tudo. É aquele mais blues, né? Isso, até quem olha que o John Turturro ele faz um racista tão convicto que as pessoas quase acreditam que ele é racista mesmo, né? E ele é um dos melhores amigos do Spike Lee, né? Ele bota o cenário todo, tanto é que ele que usa a camisa preta ou a camisa branca? Usa branca. Ele que usa a camisa branca, né? E o outro usa preta, já o irmão dele é o que... Ele não é um racista, no caso, né? E eles usam esse contraponto, né? E ele faz bullying com o irmão. Sim, porque o irmão tenta entender, né, a comunidade, né, no caso. Isso, E o irmão o irmão é muito amigo do Mook, né? E o Mook é o entregador, que é o Spike Lee, né? E é um cara que, tipo, ele passa o filme inteiro carregando pra lá e pra cá naquele calor, entregando pizza, né? Ele ganha $50 por semana, né? Não é 250? 250 é o total. É o total que ele ganha no mês, né? 250 por semana. 250 por semana, ele ganhava bem até. Até fica bem claro isso, né? No ápice do filme, no é verdade. Ele ganha... Não, o cara dele perde $250. Não sei se é o geral, só que tipo, na verdade, o Mook, na verdade, é um cara que ele fica, ele tá naquele sistema, ecossistema diferente que é aquela pizzaria italianos, né? E o tanto é que o Sal, na verdade, leva ele como se fosse um filho também, até certo ponto, né? Com limitações, é claro, né? Sempre apenas mais um da comunidade, né? E o filme vai levando, né? E aquela coisa, e aquele calor, né? E tem aquela mistura, né? Das pessoas. O Mook, ele tem um filho com a Chicana, né? Que é a Rose Perez. A Perez. E a sogra dele odeia ele, e ele vai e volta, tem um filho, de vez em quando ele aparece, né, cara? Bom. E falou que tem, mas um dos personagens principais do filme, que é o cara do Breaking Bad, que é o Chatonildo em português, que é o Exposito. Só que em português, não, digo o Bugging Out, né, que é o Exposito. Ele é um cara chato, na verdade, também, né? Vamos combinar, por mais que ele tenha certo, ele pediu um direito de ter ali naquela comunidade, que é a comunidade negra, ter aquelas imagens dos ídolos negros.
E tem uma cena que é engraçada que ele tá andando com o Air Jordan e o John Savage, né, que é um baita diretor, ator, e ele tá com a camisa do Larry Bird, né? Que trabalha no Hair, né? Vai no Hair, que a gente vai falar um dia. Isso, tá certo. E passa com a bicicleta em cima do pé dele, né? Aí passa a bicicleta e estraga o Air Jordan. O cara, cara, quem tinha Jordan, meu Deus, imagina nos Estados Unidos, então, porque era aquela coisa mais incrível, né? E sujou um pouquinho, né, e tal. E o cara tem a coisa do Bird, né? É uma brincadeira, o Larry Bird, que é o branco, né? É, o branco do Boston. É o branco, né? Então, que era rival, Los né? Angeles ele jogava? Jogava no Boston Celtics, né? Daí tem uma cena que ele chega e fala, por que você tá fazendo aqui nessa comunidade e tal? Vá pra Massachusetts. Mas eu nasci aqui, né? Eu nasci aqui, né? Não, mas aí o personagem do John Savage, eles fazem essa ponta aí, ele passa. Sim, é só uma ponta, né? Aí ele entra no prédio, com a com a cabeça do Bird, bicicletinha, Larry Bird, no prédio não aparece mais no filme, né? Não, isso só fez. E aí, por que tu mora aqui? Eu não vou pra Massachusetts, né? Por quê? Porque os bairros negros, em tese, tinham os aluguéis mais baratos. Entendi. Não, claro, e também tava numa... Então era mais... tava em crise naquela época. E aí muito jovem, estudante, ia morar nos... Ele até fala... Mas é engraçado, ele fala assim, a América é um país livre, eu moro onde eu quiser, porque ele é branco. Né? Porque um negro não pode. Sim. Né? E uma coisa legal do filme... Mas em tempos, né, só fazer uma comparação, em tempos de Jeffrey Dahmer, né, que foi o seriado da Netflix, né? Jeffrey Dahmer era um branco que morava no bairro negro, né? Serial killer, né? E tinha muito. Tinha aquela Nova York dos anos 80 era pros milionários, né? Que eram os yuppies, né? Isso, de Manhattan, que vai morar ali, ou a classe média foi tudo pros bairros pobres, né? Hoje em dia até Nova York mudou completamente, né? Aquele panorama, né? E tu vê que é um filme de Nova York que se passa em 2 quadras de Nova York, né? Parece um teatral, o filme não é teatral, quase teatral. É quase teatral, palco, né? E até a gente fala, da questão das paletas que dão intensidade do calor, a gente sua vendo aquele filme. Imagina se tu vier assistir aquele filme nos 35 graus em Porto Alegre em janeiro, tu desmaia, né? Mas também, outra coisa legal, os ângulos que o Spike Lee usa, né? Às vezes a pessoa tá falando, a pessoa maior, quando fala com o menor, ele fala, o branco tá oprimindo o negro, né? O branco tá num quadro maior, assim, né? É muito legal, o Spike Lee brincou bastante. Ele quebra o eixo angular. É isso. Dizem que pegou uma coisa expressionista, tem o filme Terceiro Homem também, que ele se Outra coisa, o Spike Lee também, ele usou muito Chaplin, né? Que a cena, por exemplo, o Saul, ele fica acima, no seu balcão, ele sempre acima dos clientes negros, né? Ele sempre olha de cima para baixo. Certo. Né? Mas o Charlie Chaplin fez no Grande Ditador. Também. Em que o Rinkel e o seu amigo eles ficam brigando pra ver quem fica mais alto, né? E duas curiosidades. E de cima tu sempre tem. Ô Chico, 2 curiosidades do filme. Sabe quantas vezes a palavra fuck foi pronunciada no filme? Fuck. 241 vezes o cara contou. Fuck, né? 240 vezes. E sabe quem ia ser o Sal no filme? Lá vem ele. Aquela coisa, o Daniel Aiello foi a segunda, foi a ficha 2. Robert De Niro. Robert De Niro, ele entregou pro Robert De Niro. Só que quando o Robert De Niro chegou pra ele, Spike, eu não tenho nada contra o filme, mas eu já fiz milhões de papéis italianos, assim. Então eu não quero mais, né? Falou, né? Só que seria um papel muito diferente, cara. Isso, né? Ele falou, eu não vou, não é. Dono de pizzaria não liga. Não me leve a mal. Não leve a mal que eu não quero fazer mais nenhum italiano na minha vida, né? Só te dou E outra curiosidade, esse filme que é o primeiro filme que aparece o Martin Lawrence, naquela cena do hidrante, né? Que ele já pega o hidrante e tal, né? Sim, Martin Lawrence aparece depois quebrando, como é que é? Bad Boys. É o primeiro filme que eles põem numa pontinha na hora que estão jogando água com o hidrante. Foi o tamanho do elenco desse filme, né? Sim, por exemplo, a Rose Perez, você fez Homens Brancos não sabem enterrar. Se enterrar com o Jarson e o Wesley Snipes. Não, e o filme vai levando todo tipo. É legal porque, como eu te falei, são tantos personagens, né? E muitos atores, uns foram crescendo com o tempo, né? Já falaram do Tortura, do próprio cara que fazia o Chateauneuf, o Spike Lee mesmo. Spike Lee então nem se fala, né? Ele virou um dos maiores diretores do cinema, né? Tá bem. Muita gente me critica um pouco, assim, sabe, né? Eu acho que podia ser um melhor ator ali, né? E aí, voltando, né? O Giancarlo Esposito, né, o personagem, eu sempre esqueço o nome do personagem dele, ele resolve fazer um boicote contra a pizzaria do Sal. Na verdade em inglês é Bugging Out, né? Só que é Chateauneuf nas traduções em português, é o Chateauneuf, né? Aí eles vão fazer um boicote
ele pede para as pessoas que você segue na rua pedindo para as pessoas. Mas ninguém leva a sério. Não comprar pizza na casa do. Isso, Mas eu gosto da pizza de sal. Ninguém gosta. O cara me incomodou. Aí ele para, eu gosto das que ele para com os 3 velhos sentados na esquina, né? Aí chega assim, que tu quer? Não, eu quero que a gente faça um boicote contra a pizza de sal. Aí um olha pra ele assim, ó. Chega em Bogotá, é o teu barbeiro. Que o cara fez esse cabelo, fez esse cabelo, né? Contar teu barbeiro. Que fez aqui, eu acho que os 3 param, né? Os três amigos, né? Que deu o cabelo todo. E aqui tinha um que era muito chato também, que só queria de cerveja Miller, né? Isso, e tal, né? Tinha os coreanos. E só falavam mal os coreanos o tempo inteiro, né? Mas daí o Sol é o dono da pizzaria, né? Isso, Como é que ele não tem nenhum ídolo negro em todo o grande grupo de ídolos da... Mas é mais ou menos o que acontece. Por exemplo, o Vitor chega pro... Não tem racismo nessa história? O Muki chega pro... o Muki chega pro Vitor e fala, né? Aí o Muki... tu é negro, tu não gosta de negro, né? Tá, tu não gosta do Prince? Eu não gosto do Magic Johnson. Tu não gosta do Michael Jordan? Do Ed Murphy. Não é o teu melhor ator? Não é o melhor ator preferido? Sim, é. Qual o teu melhor músico? Mas eles não são negros. Eles não são negros, né? Essa frase é muito forte, porque é tipo assim, pra eles aquilo ali eles já tinham ultrapassado o nível da raça, né? Ultrapassou. Porque eles eram famosos. Mas é tão bom que agora ele é branco. Exatamente. Talvez seja mas sabe que isso acontece muito aqui no Brasil, né? Tipo assim, o negro de alma branca. O jogador de futebol, por exemplo, o Daniel Alves, né? Que chegou uma vez a declarar, eu não sou... Os pais dele, negros, retidos, né? Só que ele nasceu com o Neymar também, né? Ele nasceu com um olho... Claro. Um olho verde, Daniel Alves. Eu não sou negro. Não, tu é negro, filho. Tu é negro. Só que tu nasceu com o olho claro. Teus pais são negros, tu é negro. O Ney também, né? Neymar era mais novo. Isso, era mais novo, né? Mas assim, ó, com os jogadores eles passam... É aquela coisa, eles ultrapassam essa coisa e são aceitos pela sociedade branca, né? Mas ainda sofrem muito racismo, né? Pode vir muito do que o Colin em Preto e Branco falou no documentário dele. O negro agradável. Aquele. Quando tu falou agora, todo mundo odeia o Chris. Eles colocam como exemplo de naquela época do negro agradável, o negro que fazia rir. O Muhammad Ali, né? O boxeador, ele tinha aquela famosa frase. Ele brincava de chamar os negros Pai Tomás. Que é aquele cara que ele chamava todo aquele negro que era do establishment, do sistema, ele tinha que botar esse negro no Pai Tomás, ele provocava os adversários deles negros assim, né? Porque, tu é um Pai Tomás, eu sou do poder negro e tal, né? E ele chamava de Pai Tomás, né, nos Estados Unidos. Isso acontece. E aqui seria o negro, quando a gente fala, o negro bom, o negro útil, né? Tu até pode ir na minha casa, tu até pode ir no meu clube. Depende de que clube, né? Mas um abraço pro São Jorge. Pois é, né? Força, solidariedade, a gente te admira muito. Esse programa já vai ter passado um pouco mais, só que... Mas agora esperamos que alguma coisa aconteça, né? Ou mesmo para aqueles imbecis que falaram aquilo ali, ou para quem foi conivente com tudo que aconteceu, né? Ao menos reflitam, né? Pensem, façam a coisa certa, mas né? aquela coisa assim, aquela coisa que eu já ouvi várias vezes, né? Muitas vezes. Não, impressão tua. Não tem racismo no Brasil. A conivência, né? Por isso que, assim que nós... Esse programa vai se estender um pouco mais hoje, gente, porque quando a gente terminar de falar de Faça a coisa certa, a gente precisa falar de Brasil e racismo. Claro, a gente precisa continuar falando. Outro dia, um colega nosso, um abraço pro Paulo Casanova, falou uma frase muito bonita, bacana, né, Chico? Eu tenho lugar de escuta nisso aí. Eu e o Mauro temos. Tem lugar de fala, com vários exemplos, com várias coisas, e com tudo que tem acontecido no nosso país, né, cara? Um racismo velado, irônico, isso é mal, né, cara? Mal. Não, e no mundo inteiro, né? É que os Estados Unidos sempre foi assim, né? No Brasil sempre foi assim também. Só que o racismo não é uma realidade, né? Não é uma novidade, né? Aqui é mais cruel, né? Como os tipos falam. Porque assim, ó, racismo americano, tu conhece o teu inimigo. Sabe a quem lutar, né? Tu conhece o inimigo. E outra coisa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a escravidão lá americana, 1865, acaba a Guerra Civil, os negros são libertados. Aí, o Abraham Lincoln, na verdade, acabou com a escravidão em 63, né? A guerra se prolongou até 65. E eles recebem terras. Eles não são largados ao léu, né?
Aqui eles receberam um tapinha nas costas. Como eles receberam terras, que receberam propriedades, puderam estudar, os brancos se revoltaram, tanto surgiu com os clãs, né? Por ter contra esse privilégio dado aos negros, né? Fala em 65, claro. Até o início dos anos 70 teve essa coisa de enforcar as pessoas assim, sem julgamento. Foram 100 anos de perseguição mortal. Perseguição. Total, mas aí lá tu podia combater. Sabia quem estava. Sabia que era o inimigo. Aqui o Brasil é mais ou menos uma... Como é que tem um filme do... como é que o inimigo é... Inimigo desconhecido? Não sei lá, né? Mas essa ideia. E aqui as pessoas estão tapando nas costas, né? Em 1888, a rainha Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Foi um prazer, se virem. Né? Aí o negro vai morar onde? Vai morar nos morros, onde surgem as favelas. Cria-se uma lei contra a vadiagem, né? Para prender negros. Como se fosse a 13ª emenda americana, que também teve isso. Teve, claro. Um documentário fantástico, Netflix, 13ª emenda. A emenda criada para prender negros que não tinham emprego. Então eles voltaram para a prisão e viraram escravos do sistema. Fazer trabalhos forçados. Trabalhos forçados. E aqui é aquela coisa, o cara é preso por vadiagem. Pô, não tem emprego, ninguém tem emprego. E até vai botar tipo no início do século do século passado, nos anos 10, 20 do século 20, o cara que às vezes está com um violão nas costas, veio com um pandeiro, ou ia para um ponto, digamos, era considerado um macumbeiro, era bacana. Na verdade, tem até aquela famosa desculpa te cortar, né? Tem a famosa de um pandeirista que o Pinheiro Machado, o senador Pinheiro Machado, contratou ele para tocar, né? Isso aí nos 10, 15, né? Quando o senador Pinheiro Machado mandava no Brasil praticamente, no Rio de Janeiro ele ia tocar pandeiro na festa dele, porque ele adorava ele, né? Ele adorava, digamos que o negrinho dele, no caso, né? Também, mas assim, tudo bem, né? Passava pano pra ele gostar do cara. Só que o cara, todas as vezes, quando ia chegar lá na casa do Pinheiro Machado, ele tomava uma porrada da polícia e era preso. Daí chegou um ponto que o Pinheiro Machado pegou o pandeiro dele e escreveu: não prendam meu amigo coisa, senão vocês vão se dar, tipo algo assim. Daí ele mostrava, meu pandeiro, sou amigo do Pinheiro Machado. Daí os caras, sim, deixavam ele passar, né? Eu não lembro qual é o nome do artista, se eu lembrar, a gente bota no programa. Sim, mas era um artista que ele apanhava sempre para tocar com o maior senador do Brasil na época, mandava prender e soltar literalmente, né? E aqui, aí, por exemplo, os caras eram proibido capoeira, né? Capoeira? Já jamais escreve sobre isso, Banda, né? As religiões afro... E se demonizou as religiões afros, né? Sim, até hoje elas são demonizadas, né? Eu não sou religioso. Mesmo o brasileiro, né? Eu não tenho religião, mas é um absurdo tu demonizar uma religião do outro, do outro, claro. Porque você é melhor. A minha é boa, a minha é de Deus, a minha não sei o quê. A tua é ruim, é do diabo. Não é. Eu fiquei indignado agora, algumas semanas, lá na Holanda, o capitão do Feyenoord, ele é um alemão que defende a questão da Turquia. Ele se recusou a usar a faixa de capitão do time. Eu vi isso. Porque a faixa é homenageando LGBT. Um amor, o amor único, né? Mais ou menos na faixa. E com a bandeira das cores do arco-íris, né? Ele falou que a religião dele não permite. Que religião é contra o amor? Tem várias. Então, foda-se elas. A maioria delas elas, não, que devemos amar o próximo. Desculpe, mas tu não sabe. Ô, Chico, mas né? eu vou te dizer agora o que é família perfeita. Família perfeita é homem, mulher, os filhos, o homem com a sua amante, a mulher com seu amante, os filhos com suas neuroses, comendo a empregada, que foi tratada bonitinha. O filho comendo a empregada. Sabe? É isso, Chico. A hipocrisia reina na religião. O homem com as prostitutas dele, né? Ele tem o cabaré dele, a casa de tolerância. O homem gosta dos garotinhos dele também, né? Porque daí que é uma coisa que ninguém fala também, E daí engravida uma pessoa simples, ela não tem direito a nada. E a família de bem, ela mantém uma amiga da família, né? Que é a empregada daquela que não pode sair de casa,
não recebe salário. Sim, o que foi de casos... Não, Isso outra coisa ela que passa inventaram décadas no Brasil. Sim. Inventaram no Brasil aquela palavra. Foi descoberto uma fazenda onde as pessoas estavam em situação análoga à escravidão. Gente, tá preso no lugar trabalhando. Estava em escravidão. É escravo. Estava em escravidão. Ou, qual é a outra palavra que se diz quando não é racismo? Injúria racial? Hã? Injúria racial? Ele cometeu injúria. Não, cara, é racismo. Eles querem diferenciar pecadinho e pecadão. Não, cara, tu foi racista, tu foi racista. Racial, né? Tu escravizou. Tu viu 2 professores universitários lá no centro do país com uma senhora há 40 anos que a mãe do cara deu pra ele, velho. Tá. A mãe do cara deu a mulher pra ele, uma senhora negra, analfabeta, velho. Que é porque os caras tiraram da escola, tu não precisa estudar. É complicado. Daí, quando a gente vê, faça a coisa certa na semana da consciência negra, velho. E sabe quem? E a gente vai concluir falando bastante sobre isso aí ainda. Eu só queria fazer uma outra coisa. Quem fez a coisa certa desse filme também foi o primeiro filme que a Michelle Obama e o Obama assistiram junto. Sabia? Isso que na verdade ele chegou pra ela, tanto é que ele não fez o filme, fez o seu aniversário, tem um documentário, ele fez um briefing no documentário do Spike Lee e falou que eu quis impressionar ela, botar um filme, em vez de ver um filme comercial, tava rolando lá os Batman da vida, querido encolher as crianças, é um filme mais cabeça e tal, daí eu levei ela e fui ver. Cara, a gente saiu com um soco no estômago. Tem 2 filmes que falam sobre... É um filme chamado Michelle e Obama, né? Que é um filme que mostra quando eles se conheceram, Michelle e Obama. É um filme de 2019 e 2020. E tem a série The First Lady, né? The First Lady, que é uma série que mostra... Documental? Não, ficcional? É ficcional, né? Mas não mostra... ainda. São 10 episódios e mostram mostra a Eleanor Roosevelt. Sim. Né? Como é que ela era uma mulher pra sua época, né? Progressista, são 10 primeiras damas. Não, 10 primeiras damas não. São a Eleanor Roosevelt, a Rose Ford. Jack Kennedy, com certeza. Não. E a Michelle Obama. São 3. E o episódio, assim, ele mostra as 3 em vários momentos da vida delas. Desde como elas conheceram o Roosevelt, o Gerald Ford, que foi o vice do Nixon, que assumiu quando o Nixon teve que renunciar, e a Michelle Obama como... Evidente, como Obama, né? E mostra sempre a vida delas, né? Como é que elas se formaram, como é que foi a vida delas. Baixou. Vamos voltar pro não é isso, mas quem quiser ver essa série, é o Michelle Obama, que mostra... Isso que eu ia falar. Michelle Obama, e que mostra quando eles vão ao cinema, que eles se encontram, e o Obama pra impressionar ela, levar pra ver o filme de Spike Lee. E depois também mostra também essa cena. Você falando do Faça Vai Dar Certo, tem detalhes a gente tentar fazer um clímax final do filme, que o filme, na verdade, tem um clímax final muito forte. Que ele foi indicado a roteiro, né, que é um baita no roteiro, e o ator coadjuvante, o Daniel, também, que se candidatou, né? Foi indicado, se candidatou, né? Seria bom, cara, eu vou me candidatar ao Oscar. Eu quero o Oscar e tal, né? E outra coisa, a rua aqui que foi gravada é a rua Bedford Stuyvesant, uma coisa assim e tal. Stuyvesant. É o bairro. Foi na rua. Quem é que fez a segurança e tirou o pessoal do crack lá, foi os caras da nação do Islã, que o Spike Lee tava namorando aqueles caras, até que ele fez o Malcolm X depois, né? Graças ao dinheiro, faça a coisa certa, ele fez o Malcolm X, né? Ele ganhou muita grana, né? Pra ser o Malcolm X. E foi os caras da nação do Islã, quem não sabe, era uma picaretagem americana, que o Muhammad Ali trocou o nome pra ser isso aí. Mas é um outro programa, porque o Muhammad Ali, na realidade, ele se chamava Cassius Clay, que era o nome dos escravistas que pegou, seria o bisavô dele, adotou, né? Tanto que Malcolm X, por que Malcolm X? Porque o sobrenome tu recebia do seu senhor, do teu dono, né? E o Malcolm X não tinha dono, né? Sim. Ele botou o X. Aí ele colocou o X. Como pai desconhecido, dono desconhecido. Isso, eu achei que era o Malcolm 10º de uma geração, né? Filho do Malcolm 8, né? Malcolm X, né? Malcolm 8, Malcolm 8. Mas quando ele ganhou, aliás, tem um filme de 92, com Malcolm X, que é com o
Denzel Washington. E esse o Spike Lee, quando foi, Isso. ele ganhou um dinheiro bom, faz a coisa certa, que financiou ele pra ele fazer o Malcolm X, né? Isso, só que, tipo, eu só quero citar uma frase do Fight to the Power, do Public Enemy. Inimigo é público. E vão tentar fazer o clímax final do filme aqui, ó. Elvis nunca foi nada para mim. Foda-se ele e John Wayne. Os meus heróis não aparecem em selos. Essa era a premissa total da raiva do Chateauneuf, né, do filme, né? E o Public Enemy foi batendo nisso aí, porque até essa música é uma porrada, né? Eles se metem em pau em todo mundo, né? E tal, né? O Public Enemy... Faz poder, eu luto contra o poder, né? Quem é que fez com o Aerosmith? O Run MC, né? Run MC MC, que era um pouco mais light, né? O Public Enemy era porrada. Que o 86 Aerosmith grava Walk This Way, que é um clássico desde os anos 70. Sim. Eles gravam com... Foi o primeiro crossover do rap com o rock, né? Isso, e resgatou o Aerosmith do ostracismo, né? E mostrou que o rock e o rap já fazia esse crossover, chamava, né? Depois quem fez muito foi o Anthrax também. Anthrax também fez, com o MC também. Isso, Mas voltando, tipo, essa premissa, né, que os heróis negros não estavam em lugar, né? E ali o Chateauneuf viu e botou a pizzaria representava aquilo ali, né? Tipo, mas aí, a falta de representatividade. Posso interromper de novo? Pode. Os meus heróis não estão ali, né? Aí, por exemplo, tu pega os anos 80, anos 90, né? Eu ia no cinema, eu ia na televisão, eu não reconhecia Sim. Né? Eu olhava atores negros, atores brancos nas novelas, né? Nas novelas, principalmente nas novelas, né? Os negros eram motoristas, ou empregado, porteiro. Porteiro. Empregado, doméstica, né? E tal, eram os figurantes, né? Figurantes, né? Aquela coisa da empregada doméstica que ela é da família, mas ela não pode estar junto com a família pra comer, né? E sendo que tem uma cena que o Samuel L. Jackson fala, ele cita todos os grandes nomes da música negra, né? Muito legal aquilo ali, né? Ele fala toda aquela história, isso, né? Tu vê a grandiosidade da música negra, né? E tal. E toda essa falta de representatividade. B.B. King, Chuck Berry, Miles Davis, Louis Armstrong, até Michael Jackson, todo mundo. Citou acho que mais de 30 nomes ali e tal, e é pouquíssima coisa, né? Tu vê como a cultura negra. Que faltava aquilo ali, né? Naquilo ali, né? E veio a pizzaria do Sal virou, digamos, pode expiatório da história, né? E outra coisa que eu vou também falar que uma vez eu escutei, né? Que eu sou roqueiro, né? Desde sempre sou roqueiro. Aí eu escutei uma vez um imbecil, não me lembro quem foi que falou. Tanto que eu só me lembro de falar assim, tu quer ser branco, por isso tu ouve rock. Filho, vai se dar história. O rock surgiu do negro, né? O rock surgiu do negro. Veio do blues, né? Veio do blues que é o blues, porque o blues é uma música cantada pelos escravos, né? Blues é tristeza, né? Exatamente. Cantava o sofrimento nas cores de algodão. O do blues veio o rock. Né? Não, mas vai ter história. Vai ter história, filho. Deve ter ouvido bastante na vida, né? Mas é que, como a gente tá falando sobre um filme sobre racismo, né? Sim, claro. Tem que falar isso, porque tu ouve cada bobagem, cada asneira, e fica... Mas é isso, não. E aí tá, aí o filme vai indo. Só deixa eu te cortar, posso te cortar? Sempre eu tô te cortando. O que aconteceu, na verdade, daquele clímax final, que nós vamos explicar daqui a pouco, o Chico vai explicar, que teve um fato também que inspirou o Spike Lee, foi em 86, quando teve em Howard Beach, no Queens, né? Tinham 4 negros num carro que eles foram tentar comer uma pizzaria, não puderam entrar, e daí meio que fizeram um boa com alguém e a galera começou a perseguir e mataram um negro, né? Tanto é que eu disse que o Edward Koch, né, o Ed Koch não fez nada pra acontecer que é o negro chamado Michael Griffith, tanto é que Michael Griffith ele é homenageado no final do filme. E também mataram também a Eleanor Hopkins, que era uma outra negra e tal. Ele se inspirou em alguns fatos que aconteceram muito, que estavam acontecendo em Nova York, né? Digamos que um genocídio tanto da polícia quanto dos próprios brancos racistas, estavam matando muitos negros naquela época, né? E daí que vamos voltar ao que aconteceu naquele clímax final assim, do filme, né? Quer contar? Deixa primeiro tu mastigar, né? Tu quer contar, Crime? Não, chega no ponto lá que o nosso amigo
que reivindicou o como é o nome? Que reivindicou que eu chamo de chatonildo, né, cara? É uma tradução idiota, né? Mas qual é o nome dele mesmo? A gente tem notado que o Lucas Esposito é um nome difícil pra é o Bugging Out. Bugging Out. Ele reclamou, foi lá e daí ele criou. A pizzaria já estava fechada, eles estavam num dia maravilhoso, venderam muito bem, né? O Mook estava feliz, né? O Mook conseguiu até dar uma escapadinha pra ficar com a namorada dele, né? Daí chegaram, tanto é que ele tava com muito dinheiro no bolso, o Salvo saiu, ele pensou, pô, a gente trabalhou pra burro nesse dia de calor, mas valeu, né? Só que daí uma galera queria comer pizza, né? Eles abriram, já tava fechado, né? Só que nessa brecha chega o homem do rádio, que o único cara que caiu que resolveu fazer o boicote junto com o Bugging Out, né? E eles entraram e resolveram entrar de novo, né? E já era pra estar fechada a pizzaria, né? Porque se tivesse fechado não ia acontecer aquilo ali, né? E daí acontece que o Sal tá mesmo falando da pele e o cara do rádio bota o rádio em cima do balcão e começa a falar coisa, daí daquelas cenas de troca, dele pega o e o Sal pede, dá pra tu baixar? Pede pra baixar o volume, ele não quer baixar o volume. Só que ele não baixa, né? Exatamente. Não baixa. Aí o Sal dá pra tu baixar, mas é porque ele já tá cansado, já tá mal, né? Cadê o por favor, né? Até porque ele falou, o coisa é meu, né? O serviço é meu, né? Por favor, né? Só pede por favor. Tá, mas eu não pedi por favor. Tipo, você bem que eu tenor, né? Sim. E aí ele ficou... Aí ele pega um taco de beisebol. Que você precisava como defesa, né? Pegou e desmontou o rádio. Desmontou que era a paixão daquele cara. Né? Daí começa uma pancadaria, né? Porque ele bate num cidadão e vai pra cima do Daniel também, que é um cara grande também, né? Puxa o Daniel. E ele é um cara grande também, Daniel, né? Os balcão. Dá um embate forte ali, né? Isso, e tal, né? E todo mundo... E todo mundo começa assim. Uns 10 tentam tirar o... Só que na verdade até a galera que tava ali, os da rua, a gurizada, não queria quebra, porque eles gostam do Sal, né? Eles achavam que o Sal também tava... O Ranger, ele tava quase matando o Sal também, né? E ninguém consegue tirar, né? Ele tava esgoelando. Daí acontece aquela coisa, chega a polícia, né? Daí chegou a polícia e aquele bolo, E aí eu né? digo, falei você, a arte imita a vida, né? É verdade. No caso, a vida. A morte imitou a morte. Exatamente. Porque a polícia chega e o cara pega o cacetete e começa a sufocar o Radio Ray. Mostra o Radio sem os pés no chão, né? E ele... Puxando ele, né? E policiais negros tinha no meio, né? Tinha policiais negros, policiais brancos. Matando ele. Ele tá respirando. Ele não tá respirando. Vocês estão matando ele. Isso, 30 anos depois, George Floyd. E outros milhões de coisas. A cena muito direto, parecida. Né? Vamos combinar, né? Faltou só o joelho no pescoço, né? Tu sabe, cara, que... Até aquela cena também do ônibus lá do Rio de Janeiro também, né? Hoje... aquela cena do cara que foi tirado, ele foi morto sufocado, né? Hoje eu vendo Malcolm X ontem, né, de novo, que começa com a surra no Rodney King, aquela vez que gerou todos aqueles conflitos. Sim, 92, né? Aquilo foi uma raridade. Foi anos depois disso aí ainda. Foi uma raridade alguém filmar isso. né, cara? Por isso que gerou tanta comoção. Hoje em dia, cara, desde o episódio do nosso Carrefour aqui, cara, que é muito difícil, né? Que eu digo, eu assumo peremptoriamente, uma pessoa daquelas não... Deixa que eu abro, por favor. Uma pessoa daquelas não morre na minha frente, velho. Eu não permito que isso aconteça na minha frente. Sinceramente. Eu me meto, não sei o que vai acontecer comigo. Mas deixar matar, eu não deixaria. Entende? Então... O teu instinto de justiça, talvez você passe até o teu instinto de sobrevivência, né? Exato, cara. Eu até entendo a importância de uma ou outra pessoa filmar para registro e para condenação. Mas... todo mundo ficar no cirquinho. Mas sabe que a questão do Rodney King, só botando uma questão cinematográfica, tem o filme do Mel Brooks, que é A Louca Aventura de Robin Hood, né? Só pra botar uma ceninha que tem um negro no filme, sempre botar um negro, sempre foi uma crítica, né? Daí eles estão na floresta de Hoffman, tem um negro no meio, e daí chega um monte de cara cercam ele e tal, daí vamos bater em você, daí alguma coisa, eu chego assim, será que não tem ninguém filmando e tal, porque era um filme de 93, né? Daí o cara, tem alguém filmando? Daí começa a falar, né, pra dizer que se tivesse alguém filmando, ele ia se dar mal e tal, né? Virou. Ali começou, a agressão começou a ser um pouco mais difícil, né? Isso, Porque imagina o que tinha de agressão antes, então, né? O que tinha de racismo antes? Racismo não é uma invenção de agora, né? Que tem câmeras e redes sociais. É uma coisa que era até muito pior, até, né? Não, mas aí eu vou ter que voltar ao evento lá do... Isso, do filme? Não, do filme não. Voltar... Teu? Porto Alegre, né?
Ah, sim. que o imbecil do jornalista, que eu não vou dar nome, né? Não merece ser dominado. Não. Não vou dar nominado. Que colocou no Twitter, né? O evento do rapaz que do Seu Jorge, né? Ah, do Seu Jorge. Seu Jorge, o jornalista que eu não vou nominar porque não merece ser dominado. Claro, né? não nomina também, não precisa. Ele escreveu assim ó, no Twitter: tem cena? Eu não vi cena nenhuma disso aí, né? Se não tem cena, não não vale, né? Não vale. E tem cena. Tem cena, não. Foi tem, filmado? Tem foi cena. gravado? Foi filmado, foi filmado. Tem cena. E é tipo assim, Seu Jorge provocou, tem que pagar o pato. Não, filho. Né? Mas são coisas, né, que... Cara, e a única coisa que o Seu Jorge falou, quando um menor tocou com ele, foi valorizar os jovens, os jovens em vez de pensar a maioridade penal, foi só isso. Sim. Isso não é não politizou. Política, isso não é bandeira política. Isso é valorizar uma criança, velho. E tirar da rua. Tirar da rua com 15 anos total. é uma criança, assim, tem criança que comete crime, tem. E paga por isso. Sim, claro. Mas, cara, por favor, o que aconteceu ali? Não tem, não sei como é que vai ser. Isso já faz, quando esse programa for ao ar, já tem mais de um mês, né? Vai ser um mês. Só que assim, ó, são coisas que a gente tem que falar sempre, né? Sim. Que nem uma vez eu ouvi de uma namorada minha, que eu tava vendo um filme sobre o Holocausto, né? E ela, por que tu vê esse troço aí? Porque é história. Ah, mas isso aí incomoda, se incomoda. Ah, mas Que bom que ainda incomoda, né? Mas por que tem que estar relembrando isso? Aí eu olhei pra guria, sim, tem que lembrar sempre, não né? vai esquecer Porque jamais. não pode esquecer, porque não pode repetir. Então tem que repetir sempre. Racismo, holocausto, Ditadura militar. Ditadura militar, tem que ficar martelando. Tanto de esquerda quanto de direita, né? Vamos tem totalitarismo, né? Isso, qualquer totalitarismo. Hoje E tá assim, tudo ó, mas, por exemplo, civil, assim, ó, né? Também. Racismo, Censura. holocausto. As pessoas, os judeus fizeram uma indústria para mostrar que eles sofreram nos anos 40. Sim. Não fizemos indústria. Só que a história tem que ser mostrada para nos repetir. E mesmo tu falando, tu martelando, as coisas se repetem, né? Claro. Porque o ser humano não aprende, né? O ser humano não aprende, o ser humano sempre, ele não consegue aprender quando sempre repetindo as mesmas burradas. Imagina se não se falasse sempre sobre agressões racistas, sobre preconceito contra judeus, negros, homossexuais, mulheres. Asiáticos, no filme tem como qualquer coisa, latinos, qualquer tipo de preconceito, né? Então tem que se falar, não é mimimi, sabe? A raça humana tem que tomar pancada pra aprender, né? Que é errado. Mas assim, voltando, né, na questão do filme, depois dessa morte brutal do rei do Rain e a prisão do Chatonildo, né, o Burnout, o que acontece, tipo, a galera começa a se enfurecer, né? E começa a botar como a pizzaria do Sal ser... A opressão tá naquela pizzaria do Sal. Eles pegam como bode expiatório de todos os problemas raciais, eles começam meio que a ter aquela consciência do bugging out, entre aspas, né? Mas também mais pela violência que eles viram, né? Isso aqui vem de quem, né? A primeira... Aquela coisa, qualquer problema tem que ter uma primeira pedrada, tem que ter a primeira riscar o primeiro fósforo, né? E vem do Mookie, né? O Mookie pega uma lata de lixo e ainda tira, que era o cara que, por exemplo, praticamente o filho do Sal, né? Mas até é meio idiota falar isso aí, mas é que eles gostavam, o Sal gostava dele, ou eles se aturavam, né? Mas pega e quebra o vidro. Daí quando quebra um vidro de graça, tirou a lixeira, né? Pegou a lixeira, tirou ele no lixo da lixeira. E é uma cena gatilho pra manada, né? É um gatilho pra turba. A turba, ela age, velho. Exatamente, eu sempre falo. A turba não age sozinha, a turba age... Até a questão do racismo também, vamos combinar, né? Às vezes um cara grita assim, ó... não gosto nem de falar, grita uma injúria racial, que agora... Pode falar. Macaco e tal, que cheira. A galera grita junto. Às vezes tem caras que nem essa galera que grita junto é tão canalha quanto o primeiro. Claro que sim. Isso tem que só ficar que precisa muito do gatilho, claro. mas precisa do gatilho. Mas a gente não... eu ouso dizer que é mais covarde que o primeiro ainda. Porque o primeiro mas assim, ó, que nem aquela coisa. O Buller, né? Ele nunca age sozinho, né? Não. Ele sempre tem aqueles dois, três staff atrasados pra debochar, né? Isso, ele sempre tem o staff, né? Ele sempre tem o Pra staff. dar reforço positivo o público, pra ele, tem né? que ter o público, né? Tem que A mostrar. claque. A claque, né? Com certeza. Porque sozinho
Não, o Ney Mato Grosso que fala, né? Que um homem sozinho é um homem com 6, 7 são 7 animais. Ele sempre fala assim, porque ele, quando ele falou como ele é homossexual, no caso, ele sempre fala que ele dificilmente ele tomou uma agressão, se dizer, um cara chegar na frente, tão gay, tão bicho e tal, mas só que, tipo, com uma galera, assim, muita gente, viado, gay, assim, como quando um carro passando com um monte de homens, assim, e tal. Ele sempre sofreu, só que, mano a mano, ele nunca sofreu uma, que ele se lembra, assim, no caso, só que de longe, assim, uma galera, um povo, um cara nos bares, assim, apontando, sempre de longe, né. Mas quando foi acontecendo, o homem vira isso aí, no filme é exatamente isso aí, né? Precisou da fagulha, que foi o Mookie que jogou a lata de lixo, quebrou o vidro, e a galera entrou e destruiu a pizzaria do cara, né? E até daí, quando aquela turma invadiu, começou a quebrar tudo e destruir, quebrar os quadros, os famosos quadros, né? Daí chega o cara que vendia lá, o Gago, aquele que vendia aquelas fotos do Malcolm X e do Martin Luther King. Ele acaba acendendo no fósforo, né? E acaba, e começa a pegar fogo a pizzaria. Daí uma cena emblemática que, eu adoro cenas emblemáticas, né? Que eu acho que o Frank Sinatra começa a queimar, ou o John Travolta, alguém, né? Ou todos aqueles ídolos americanos queimando, né? Que era o sonho do cara, né? Mas ele não queria bem isso, ele queria trocar, ou ao menos ter espaço ali, né? Mas na verdade ele acabou na base da violência, né? Acabando com aquela opressão que ele achava que ele sentia, né? Era uma opressão e todo mundo acabou entrando, né? E na verdade quem tava ali não foi nem pela questão do embalo, né? O cara chega e começaram a roubar, né? Pegar dinheiro, pegar as coisas, Isso aí é mas isso é normal, tá num protesto ali no centro, jogava que era em 2013, quebrava uma pedra, a galera invadia a loja e roubava as coisas, né? Cara que nem sabia o que tá acontecendo, se era pro 20 centavos, se era contra o governo, a favor do governo. A gente falou assim do Sandy Wall, né? Também, quebra uma vitrine e as pessoas começam a roubar isso, TV, sempre vai acontecer isso aí, né, som, cara? tudo. Isso sempre vai acontecer em qualquer tipo de protesto, né? Daí é aquilo ali, né? E é o tipo, digamos que o filme o clímax do filme é exatamente isso aí, né? Tipo, o sonho do Bugnaut, do Chateau Neil, acaba sendo concretizando, só que na base da destruição, né? Mas ao mesmo tempo o Mookie também, que era o cara que era um neutro, né? Ele era neutro, né, na verdade, porque ele trabalhava no meio dos ídolos, dos italianos ali, né? E acabou ele foi, digamos que o primeiro a voz, né? A voz da base da violência, né? No caso, né? A acabar com aquilo ali, né? Só que... E depois do Burnout, ele sai da cadeia e ele cria o Polos Hermanos, né? Os Polos Hermanos. Na outra série, né? Cara, ele eu não preso, quero atropelar, né? mas daí o rapaz o Gaguinho pega uma foto do Martin Luther King e do Malcolm X e prega na parede. E prega na parede também, né? E daí concretiza o ato, né? se finaliza. Que naquele local tinha que ter uma representação negra, né? Uma representação negra. Mas aí falta diálogo. Era só o Sal ter baixado a bolinha. Tá, não teria filme, né? Tá, ele põe a foto do Malcolm X, do Michael Jordan, do Prince. Do Ed Murphy, né? Que daí a gente resolveu com o Rambo, né? Só o cara ter deixado ele tomar um café, não tinha filme. Os filmes podiam acabar rápido, né? Se tivesse outras saídas, né? Mas uma coisa que é legal também, que o Spike Lee bota no final, que ele acaba o filme, ele faz aquela homenagem para aquelas vítimas que eu te falei em Nova York nos anos 80, né? Vítimas negras, só que ele dá dois pontos de discurso. De primeiro discurso digamos que estou esquecendo a palavra, do Martin Luther King, que era, digamos que o branco e o negro podiam conviver pacificamente, né? Ele dá aquele discurso todo do Martin Luther King, depois ele dá o discurso do Malcolm X, né? Que daí era um pouco mais segregacionista. O Malcolm X tinha, principalmente no início, ele tinha um sonho de uma separação, né? E se fosse possível, ia para as vezes de fato, né? A da violência, né? O Martin Luther King nunca ia levantar. O Martin Luther King era pacifista. Pacifista. E o Malcolm X era combativo. Né? E o Malcolm X era combativo. O Malcolm X, ele no começo, quando ele entra no Islã, ele entra na Irmandade Islâmica, né? Ele era segregacionista, né? Era. Depois, com o tempo, ele vai para ele vai pra África, o Egito, né? Ele vai a Meca. Ele conhece brancos, né? E ele vai a Meca e ele chega lá em Meca e ele conta que ele não sabia que existiam árabes brancos. Isso, né? árabes brancos que mudam a cabeça dele. E aí ele começa a conviver com eles e começa... Né? Eu posso conviver com um homem branco, e que não tinha preconceitos contra ele, isso, né? não tinha negro, negro, E aí ele começa a mudar a opinião dele. Tanto que é um dos choques
que ele tem contra a Irmandade Islâmica. Que tinha um chefe que era um baita no picareta. Porque o cara... Depois ele estuprou várias mulheres. O cara estuprou várias mulheres. Mas isso aí cheio de grana. Mas é um detalhe, Isso, não vou entrar em detalhe, deixa quieto. Senão os caras vão vir explodir. Perigoso. Vão explodir a gente aqui. Perigoso. E aí, só que ele muda a opinião, né? Ele entra em choque. Em choque, exatamente. Tanto que ele é expulso, né? E depois é assassinado. Sim, meia numa cinco. palestra, né? No domingo à tarde ele é assassinado, né? Porque ele começou a pregar. Não, que todos a gente pode conviver juntos, né? Sim, coexistência pacífica. Essa palavra que eu errei. Eu tenho que falar coexistência pacífica. E o Martin Luther King já vinha. Sempre coexistência pacífica, né? Sempre, desde lá da. Pregava respeito. Desde os anos 50, né? Ele pregava. I have a dream. I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Que 63 em Washington, né? Que juntou 1 milhão de pessoas. O Martin Luther King, né? Martin Lutero, né? Né? Que o luterano, né? Né? Sim, luterano, né? Sim, também. Martin Luther King, ele já pregava a união, né? Sim, a união das raças. Das raças, do ser humano, né? Do ser humano. Mas eu acho muito bonito esse encerramento com essa dualidade dos dois discursos, né? O discurso do pacifismo do King e uma espécie de segregação e, se possível, um combate, né? E tal, né? E assim, tem uma pergunta que eu faço, o que seria... Cara, não vamos resolver qual é a solução, né? Eu acho que, na verdade, obviamente, no mundo utópico, seria muito legal todo mundo ser feliz e ser irmão e tal. Mas não existe. Só que eu acho que enquanto existir o racismo, enquanto existir o preconceito, o combate dentro da lei, eu acho que ele não pode... Eu também, essa ideia do Malcolm X, no sentido, não digo pegar uma arma, mas chegar, eu acho que tem que bater de frente. Não, a gente nunca falou da questão do rapaz... Devemos ser como é que é o nome do cara? Esqueci até o nome do cara que mataram o cara de assim, exatamente. E aquela coisa assim, ó, aí as pessoas, eu sou contra a cota. Não sei, eu tô dizendo as pessoas. Eu sou contra a cota, sou contra a questão da criança ir pra justiça. Tem que ir pra justiça. Não, claro, Tem que processar, tem que... Eu, enquanto motorista de Uber, já falei pra vocês, expulsei 2 mulheres racistas que manifestaram racismo e podem sair, vocês estão fora do E eu que fui agredido, em Carazinho há 2 anos por um diretor da minha empresa. Né? O cara me chamou de macaco, que ele achava errado a Princesa Isabel ter assinado a abolição. Nossa senhora, mas esse cara tá trabalhando com né? E aí, Chico? Né? Ele falou, por isso não, tem que falar. Mas ele trabalha contigo ainda? Trabalha, só que eu não falei, ele não olha pra minha cara, né? Tá, mas você quer falar? Não, eu quero falar. Quero falar. Eu não vou dar o nome da pessoa, né? Tá, mas... Né? Sei lá. Tu acha errado? Não acho errado. Cada um pode falar o que tu quiser. O cara assim, o cara foi numa festa, né? O cara, eu vou ter que contar essa história, senão... Quando? Tô na festa, sentado na festa lá da empresa, né? E tá o pessoal reunido, né? Umas 20 pessoas. Tinha 2 pessoas negras na festa, eu e mais uma menina, né? Do comercial. E eu sentei no sofá e comecei a olhar tava tocando um show de blues, né? E eu comecei a olhar um show de blues, controle remoto na mão. Acabou o show de blues e ia começar um show de pagode no canal Bis, né? E eu olhei, não gosto de pagode. Não gosto de pagode. Aí eu peguei o controle remoto e fui mudar de canal. No que eu fui mudar de canal, eu sem querer eu apertei o botão e desliguei a TV. Errou. Errei. Nisso passou o cara e me olhou, e eu olhei a TV desligada e eu o controle remoto na mão. Ele olhou assim, ó, quem deixou o macaco pegar o controle remoto na mão? Mas que isso, cara? Assim, eu olhei pro cara, hã? Tu tá falando de 2 anos atrás? Sim, foi, 2 anos. Né? Aí eu olhei assim, aí eu olhei pra ele assim, ele falou que ele, é isso aí, olha aí, ainda fala. O macaco ainda fala. Por isso que eu digo, ele ficava falando, por isso que eu digo, não pode dar o controle pra essas pessoas, essas negradas, dá nisso aí, ó, faz merda. Tu deixa as pessoas, o negro ter controle das coisas, faz merda. Assim, e continua, né? Chega, né? Ele chega, não. Por isso que eu sou contra a Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea. E não tem intimidade nenhuma contigo, né? Assim, se tivesse... Não, tipo assim, não é teu amigo, nada, né? Assim, eu conheço esse cara há uns 15, 20 anos, tá? E a gente cruzava, a gente brincava um com o outro, sabe? Ele passava por assim, ó. Aí, negão, como é que tá?
sem problema. Meus amigos chamam de negão, sabe? Minha mãe me chamava de negão. Sim. Né? E eu passava, e aí, baixinho, tudo bem ou não? Sim. Né? Brincadeira, sem problema nenhum. Só que ele cruzou o limite. Ele cruzou um limite muito Tá sério. louco, tá louco. Né? E aí chega, né? Aí ele, chega não tem que falar, não tem que ter palavra, não tem que ter voz. Porque nego não tem que ter voz. Assim. E eu olhei pra ele assim, tá louco? Ele continuou. Aí eu olhei pras pessoas, e as pessoas olhando, ninguém fez nada. Ninguém pediu pro cara, tu tá ultrapassando, né, o racional. Ninguém fez nada. Cara, aí eu me senti humilhado, né? Aí eu murchei, fiquei aquela coisa. Aí quando a festa tava acabando, eu fui lá falar com ele. Pô, cara, tu acha que tu foi errado? Pô, tu se conhece? Por que tu falou aquilo? E ele... eu falei... O que eu falei? Cara, olha o que tu falou. Eu tava brincando. Não tava brincando. Sim. Tem brincadeira. Aí ele olhou assim, cara, tu me chama de anão faz anos e eu nunca reclamei. Pô, cara, uma coisa... Mas tu me chama de negão, eu reclamei, nunca me reclamei. Só que aos termos que tu usou, as palavras que tu usou, cara, tu foi agressivo, tu foi racista. Eu não sou racista. Não foi parecer. Aí ele olhou pra mim assim, eu estou decepcionado contigo por não aceitar essa brincadeira. E aí eu olhei, mas esse processo, né? Uma processão. Não, eu tentei processar, só que ninguém quis testemunhar. Tá. Foi uma questão Ninguém quis testemunhar, ninguém falou. Eu falei assim, não, vai ser ruim, deixa quieto, isso vai ser ruim pra ti. Né? O cara é diretor da imprensa. Né? O cara passa por mim hoje lá, na hora da minha cara. Tipo assim, eu fico esperando assim, daqui a pouco um dia ele vai chegar e vai pedir desculpa, né? Jamais pedir desculpa. Jamais pedir desculpa, cara. Porque eu sempre perdoo. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor. Mas assim, eu fico esperando, de repente ele vai vir aqui, vai ser humilde, vai baixar. Eu caguei, eu errei contigo, me desculpa. Nem aí. Sabe? Pois é, né? E aí tu... Eu passo um adendo pra ti. Claro. Esse é um depoimento pessoal do nosso amigo Chico Isidro, né? Pra provar pra todo mundo que, ao contrário que alguns jornalistas escrevem, nós somos um país racista, né? Existe um livro, Nós Não Somos Racistas, também, que não gostaria de... vamos ser, por exemplo, do diretor da Rede Globo, que escreveu, o Ali Klan, né? Nós não somos racistas, nós somos um país racista que temos que melhorar muito. Como eu te falei, acho que a gente pode viver em harmonia, temos que viver em harmonia, só que, na verdade, o combate, digo, ao menos, na base do direito, da justiça e da lei, eu acho que é uma coisa que, tipo, a voz nunca pode ser calada. Eu acho que a voz nunca pode ser calada, e aproveitando esse filme do Spike Lee, que deu essa obra-prima do cinema, a minha consideração final é essa. Eu acho que a luta, fight to the power, a luta continua sempre, né? Se o poder é o poder branco, né? A luta para o negro ser representado, ele tem que ser sempre atrás sempre. É uma luta difícil. Só que com exemplos, até que o nosso amigo Chico falou e tal, é uma luta diária e quem sabe um dia, talvez nós não estaremos aqui, mas o processo é lento, né? O drama de milhares de negros nesse país, nesse mundo, nesse planeta, quem sabe pode ser amenizado, né? Se a gente tiver consciência e saber que todo mundo é igual, né? Mas se pensar bem, cara, é ser lento, e se pensar bem que não faz, a escravidão não tem sido 50 anos de final da... Sim, é 4 ou 5 gerações, né? Mais ou menos, né? Tem gente que tinha bisavó que tinha escravo. Minha bisavó foi escrava. Foi escravo, né? Mas eu acho que a minha consideração final é essa. O cinema de peso também acaba o filme com o Spike Lee jogando os olhos no peito do Saul. Na verdade, chega a ser aquela coisa, né? Tipo, que os dois, como eu falei, a pizzaria de sal foi apenas um bode expiatório, mas ela representava toda aquela bomba atômica daquele clima racial daquele lugar, que é o planeta Terra hoje em dia, né? Que não só na questão do negro, né? Questão do tipo que o ser humano não aprende nunca, né? Esperamos que um dia ele aprenda, né? Por isso que eu sou a favor do meteoro. Pessoal, pra mim foi um dos finais mais impactantes que nós tivemos em todas as nossas gravações, porque a gente teve um testemunho epidérmico aqui, né? De alguém que tem lugar de fala. Sim. De alguém que é negro e é um jornalista formado, é um colunista esportivo, é um dos maiores profissionais do Estado, né? Profissionais do Estado em estatura, coração e expertise jornalística, e quando chega nos lugares perguntam se ele é o porteiro ou o segurança. Chico, eu te amo, velho. Também amo vocês. Eu sinto muito que tu tenha que passar por essas coisas aí. Não, isso aí faz parte. Sinto muito, cara.
E faz parte, só que não devia fazer parte. Não devia fazer parte. Não devia fazer parte, mas sabe que como eu te falei, a luta continua, né? E vai continuar Isso é que são meus irmãos de mães diferentes, né? E que seja uma luta de todos nós. É. A luta antirracista. Esperemos. O Cinema de Peso fica por aqui, a gente volta. E a pergunta? A pergunta. A pergunta A pergunta é toda tua. qual o nome da banda? Fight the Power! Que canta Fight the Power, né? Lute pelo poder, né? Nosso amigo Radio, né? Trilha sonora do Faça a Coisa Certa. Essa Faça é a mais Coisa fácil Certa, que E outra coisa, e bota nos comentários, eu quero ganhar a caneca do Faça a Coisa Certa, que é uma caneca que deve ser linda. Porque se você ver como é que é a arte do coisa, deve ser muito Faça a coisa legal. certa e participe. Esse letreiro é muito legal. A gente foi longe hoje. Até a próxima semana, amigos. Até Beijo. a próxima semana. Cinema de Peso.